Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Estudo Bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje o estudo de número 18, Princípios de Saúde. A mensagem do Apocalipse está nos chamando a temer a Deus e dar-lhe glória. Lá em Apocalipse 14, verso 7. Entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui ali os hábitos de comer e de beber. Lá em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: Portanto, quer comais e bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim, o cuidado da saúde física faz parte, do crescimento espiritual. Sim, porque a mente e o corpo estão intimamente relacionados. Deus, ele se comunica conosco por meio do Espírito e imprime as suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão, Então, nesse momento, nós vamos começar o nosso estudo. Vai lá, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho de anotações, pega também aí a sua caneta, e juntos vamos estudar esse tema que promete muito, Mas antes, eu gostaria de convidar você para juntos nós orarmos. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio que está me dando de poder estar gravando esses áudios e muitos estão ouvindo, Senhor Deus. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir uma bênção especial sobre o nosso ouvinte de hoje. Essa pessoa que está comigo estudando a Bíblia, por favor, Senhor, esteja com ela também. Que teu Espírito Santo seja derramado sobre nós e que ele venha ser o nosso professor agora. E nós, quando for abrir a Bíblia, a sua boca possa ser aberta e falar aos nossos corações. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E vamos agora para a primeira pergunta do nosso estudo de hoje. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Deus, ele criou o homem e ele teve um cuidado especial. Qual foi esse cuidado? Gênesis 1, 29 e 30 disse assim, E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que deem semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, o cuidado aqui que Deus teve para com o homem foi a alimentação vegetariana. A perguntinha de número 2 diz assim, Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos mesmo após o pecado? Quantos anos eles viviam? Lá em Gênesis, capítulo 5, versos 5, 8 e 27, diz assim, Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E no verso 27 diz assim, todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Uau! Adão viveu 930 anos. Sete, o filho de Adão, viveu 912 anos. E Metusalém viveu 969 anos. Isso quer dizer, meu amigo, que a obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida, Vamos agora aqui para a questão de número 3, diz assim, Quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentação cárnea? Lá em Gênesis 9, 3, 4, vem trazendo para nós o seguinte: Tudo que se move e vive ser-vos-á para mantimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, meu amigo, após o dilúvio, Deus ele se obrigou
a liberar a alimentação cárnea para o homem, porque o momento era bem crucial no nosso planeta Terra, não havia mais vegetação. Então Deus permitiu por um tempo que o homem comesse a carne. Agora, o interessante aqui é que Noé, ele sabia a diferença entre os animais limpos e imundos, aqueles que eles podiam comer e o que eles não podiam comer. Olha o que diz lá em Gênesis 7, verso 2. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então os animais limpos foi liberado para que eles comessem enquanto a vegetação era extinta sobre o nosso planeta. A perguntinha de número 4. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientações deu o Senhor? Deus deu algumas orientações. E essas orientações estão no livro de Levítico, capítulo 11. Olha o verso 47, o que diz. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então Deus permitiu o homem comer a carne, mas deu orientações dos animais que podem comer e dos que não podiam comer. A questão de número 5. Quais são as características dos animais limpos? Aí você fala, Josué, quais os animais que nós podemos comer então? A Bíblia responde. O livro de Levíticos tem a lei de saúde ali, nós já estudamos a respeito disso, né? Olha o que diz aqui no versos 2 a 12 do capítulo 11 de Levíticos. Dizei aos filhos de Israel, são esses os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em 2, e rumina. Entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, ele rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Esses vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todos os que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, e da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatana ou escamas, será para vós outros abominação. Então, meu amigo, aqui no Levíticos 11 vem trazendo os animais, né? Tanto do mar, dos rios, como também da terra, que nós podemos comer. Isso na verdade, era para aquele tempo, enquanto o nosso planeta estava sem a vegetação, né? Mas o homem gostou tanto de carne que come carne até hoje, né? Olha só que interessante, o animal deve ter o casco divididos em 2. Você já viu o pé do boi? O mocotó do boi ali, ele tem o casco dividido em 2 partes e rumina, né? Então é interessante que ele deixou esses detalhezinhos, né? Em Gênesis 1, 29 e 30, inclui também os grãos, as frutas, as verduras, os legumes. Não devemos consumir carnes imundas nem derivados, como assim o bacon, o presunto, o salame, a mortadela, a salsicha, né? E os frutos do mar. Tem muita gente que gosta, né, dessa alimentação. Graças a Deus eu já tenho muito tempo, mais de 30 anos, que eu não me alimento com esse tipo de carne, né? As carnes imundas. A perguntinha de número 6 diz assim, ó. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Será que a Bíblia vem falando isso, Josué? Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 20, verso 1, diz assim, ó. O vinho é escarnecedor
e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Você viu o vinho aqui, alcoólico? E aqui em Provérbios 23, 29 e 35 diz assim, ó: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como uma cobra, picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Porque o vício aí já tomou conta da pessoa, né? Então, meus amigos, a Bíblia diz que nós não podemos beber bebidas alcoólicas, não só o vinho, cerveja, as bebidas alcoólicas que produzem o álcool, tá? Então a Bíblia não permite isso. A perguntinha aqui de número 7 diz assim: por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Será, hein? Ele é o nosso Pai, né? Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sim, meu amigo, Deus ele se preocupa porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você cuida desse corpo, o Espírito de Deus pode falar com você, pode se comunicar com você. Quando nós nos alimentamos com os alimentos impuros, com as bebidas alcoólicas, a nossa mente não tem como raciocinar e o Espírito Santo não pode conversar conosco. Entendeu? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A pergunta de número 8. O que Deus deseja para cada um dos seus filhos? 3 João, capítulo 1, verso 2 diz assim: amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Lá em Êxodo 15, 26 diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, meu amigo, Deus ele deseja que nós temos saúde. A perguntinha de número 9. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Se você não conhecia, agora você está conhecendo, né? Lá em Atos 17:30 diz assim, ó: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E no livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E agora vamos para a recapitulação, vamos lá? A Bíblia lhe fala de animais limpos e imundos, isso mesmo. O animal limpo rumina e tem o casco dividido em dois. O uso de carne foi tolerado após o dilúvio dos mares e dos rios. Podemos usar somente o que tem barbatanas e escamas, isso mesmo. Não faz parte do estilo de vida cristão usar bebidas alcoólicas. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso mesmo, o ideal é que voltemos ao regime alimentar original prescrito por Deus no Éden. Vegetarianismo. Mas eu gosto tanto de carne. Coma a sua carne, mas coma limpa, viu? Não coma carne imunda, não. Vamos aqui para o compromisso de fé. Vamos lá? Você reconhece que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Você reconhece isso?
Sim, amém! Você deseja fazer a sua parte para ter mais saúde? Sim? Oh, glória! Você quer, a partir de hoje, se alimentar de acordo com o ensino bíblico? Amém, amém. Você fala, mas Josué, é tão difícil hoje, né? Se alimentar com os alimentos limpos, né? Mas nós devemos fazer aí uma força, não é verdade? Vamos orar? Você ora comigo? Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter nos deixado na Tua palavra as coisas que Tu querem que os seres humanos façam. Por favor, me ajude, Senhor, a manter o meu corpo limpo. Ajude o meu amigo, a minha amiga também se alimentar com os alimentos limpos, para que o nosso corpo possa habitar o Espírito Santo. Essas bênçãos, Senhor Deus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.